Não perca, no vídeo de hoje, 5 tipos de orientadores baseados em personagens do cinema. São de fundamental importância na nossa vida acadêmica nossos orientadores. São aquelas pessoas ali, quando a gente vai desenvolver um trabalho de pesquisa, que vão estar ali nos amparando. São professores que nos orientam, em tese. Deveriam nos orientar e não nos desorientar. Mas, na prática, o que acontece? Como a gente está falando de pessoas, as pessoas têm comportamentos bastante diferentes, reações bastante diferentes e também linhas de pensamento, de trabalho que variam muito. E eu vou falar aqui de cinco tipos de orientadores, baseado nos orientadores que eu vi, tanto dos meus amigos quanto orientadores que eu tive. Então eu vou estar categorizando eles aqui em 5 grupos, talvez tenha até muito mais, tem uma infinidade. Mas para preservar a identidade de alguns também, eu vou fazer uma certa brincadeira. Eu vou comparar esses orientadores com personagens do cinema. Número 1 vai ser o orientador tipo Homem-Formiga. É aquele orientador que ele está lá. Ele é grande, ele é vistoso, todo mundo identifica, ele é um gigante na área. Só que de repente ele desaparece, ele se torna minúsculozinho, desaparece e ninguém vê ele. Bem, que tipo de orientador é esse? É aquele que realmente ele exerce papéis muito importantes dentro da instituição. Ele é um coordenador de curso, ele é um chefe de departamento, ele é alguém que faz muitas coisas, multitarefa. Então, quem olhar de fora, pô, esse cara é um gigante, esse cara é tremendo. Só que na hora que vai ver, na hora que a gente vai ter o contato com a pessoa, o cara, como orientador, ele é terrível, ele se torna um anãozinho. O cara nunca está disponível, de repente acontece aquele efeito mestre dos magos. Você vai procurar seu orientador que está bem aqui, quando ele reduz o tamanho e desaparece. Tipo de orientador número 2, o orientador Homem de Ferro. Sem ofensa, trabalho em grupo não é meu forte. Um homem grande com armadura. Sem isso, sobra o quê? Um gênio, bilionário, playboy, filantropo. Ele tem diversas características positivas, mas tem horas que é difícil lidar com ele. É o tipo de pessoa, tipo de orientação que a gente recebe, que o sujeito ele já alcançou uma posição estável, ele tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, ele tem um bom cargo, ele tem uma boa linha de pesquisa, ele tem estabilidade, ele é concursado já, é influente, sabe conversar, tem uma condição financeira muito boa, não entende os seus problemas. A hora que você fala que você tem contas a pagar, que você não tem condição de pagar, você não tem recursos, poxa, a níveis sociais diferentes, a pessoa não consegue entender aquilo. Se você erra 1 milímetro, para quem assistiu o filmezinho do Homem-Aranha, Homecoming, é a situação semelhante. Se você faz uma coisinha errada, às vezes desse tamanhozinho, ou uma coisa errada gigante, e o que acontece? Seu orientador já quer te tomar a sua bolsa, te tomar o seu lugar, passa para outra pessoa, ele tipo assim, ele é o controlador geral de tudo. Orientador número 3, o orientador Loki. Você não sabe se ele quer te ajudar ou se quer te jogar pro buraco. Você sempre está tentando entender o que esse orientador quer. Sempre ele vira que os seus textos, fala para você que seus textos estão ruins, que você não lê artigo suficiente, que você não está entendendo o que ele está dizendo, que ele parece que dá aquela raiva e você quer falar assim, ele está fazendo hora com a minha cara, ele está querendo me prejudicar, ele está querendo me destruir, mas aí de repente ele vira e fala, por exemplo, na hora que ele está perto de várias pessoas, que ele gosta de você, que você é muito legal, que o seu trabalho é bem feito. Aí você fica assim, poxa vida, o que está acontecendo com esse cara? Então é um cara que você não sabe se ele é um herói ou se ele é um vilão. Ele é um anti-herói? O que ele é? Orientador número 4. O orientador número 4 é o orientador Hulk. Ele é um cientista, ele tem uma carreira, ele é uma pessoa de boa aparência, se veste até bem, tem toda aquela pose, mas uma coisinha desse tamaninho pode desencadear a fúria do gigante que se levanta e quer destruir tudo, e ele briga com tudo, com todos, ele não mede as consequências. Mas de repente ele fica louco, e ele quer destruir tudo, e ele quer, porque ele é muito mal, porque ele é muito ruim, porque estão contra ele, que tem inimigos, muitos inimigos. O cara simplesmente surta. E é bem complicado lidar com esse tipo de pessoa, porque ele não está nem aí se o seu trabalho vai ser prejudicado,
se você tem um prazo, se a determinada pessoa com quem ele está brigando está te ajudando ou não. Então, ele põe tudo a perder, tipo assim, ele não tem o mínimo de consideração com o seu trabalho. Esse orientador é fogo. E, por fim, não menos importante, orientadora Gamora. Ela é o quê? A mulher mais letal da galáxia. E, como tal, ela não brinca, ela não ri, ela não faz muitas gracinhas. Quando surge uma piada, essa piada é bem curtinha, é bem simples, mas é bem objetivo em tudo que faz. Se, como professora, é o tipo de professora que chega lá, tem 100 minutos para dar aula, consegue dar o conteúdo todo em 30, dá ainda uns 10 minutos para algum exemplo, algum exercício, e aí dispensa a turma e vai embora, porque ela fez o que era necessário. Fria, calculista, chegou, começou, terminou e parou. E é uma excelente orientadora. Por quê? Justamente por esse caráter objetivo. Gente, eu fiz essa brincadeira justamente para a gente talvez descontrair um pouco e falar de alguns problemas e alguns vícios que os orientadores têm. Tem uns que são aqueles que ficam em cima de você e qualquer errinho eles estão brigando, que faz aquela figura meio paterna, igual eu falei, igual eu brinquei, parece Homem de Ferro com o Homem-Aranha ali no último filme. Tem uns que são aqueles explosivos que, ao menor sinal de contenda, já querem detonar todo mundo e não estão nem aí sobre as consequências que aquilo vai ter para a sua pesquisa. Tem orientadores que são extremamente competentes, mas que têm uma personalidade mais distante, mais fria, não vão ser os seus melhores amigos. Mas paciência. Tem aquele orientador que você não entende o que ele quer, se ele é seu amigo, se ele é seu inimigo, por que ele está fazendo isso, por que ele é tão chato com você e de repente te elogia e você não consegue entender, você não consegue ler a personalidade dele. Tem aquele orientador que é sempre ausente e desaparece. Então eu queria brincar um pouco com isso, por quê? Porque faz parte. Os orientadores são importantes e geralmente a gente não pode escolher. A gente só vai saber como a pessoa trabalha depois de trabalhar com ela. É muito difícil só pelo ouvir, porque às vezes a gente tem que lembrar que o quê? Pessoas são diferentes. Não é porque às vezes um amigo seu, um colega virou e falou: nossa, trabalhei com o professor fulano e ele é super gente boa, foi muito bem, correu tudo bem, que necessariamente vai ser com você. E às vezes um orientador que todo mundo fala que é o demônio, que ele é ruim, que a pessoa é intratável. Às vezes você vai conseguir trabalhar com aquela pessoa. E uma dica que eu deixo é: seja sincero. Independente da situação, seja sincero com você, seja sincero com o seu orientador, porque se você quiser trocar linha de pesquisa, mudar o que você está fazendo, tenha a coragem para fazer isso, porque isso é importante também. E também tenha a coragem para insistir, porque também às vezes é falta de insistir e falar: não, esse sujeito é insuportável, mas eu preciso vencer essa situação. Ninguém me contou sobre isso, mas é uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo. No ensino, eu fiz iniciação no ensino médio, na graduação, tive orientadores no mestrado e no doutorado, então é uma figura que é super importante. Você tem que dar certo com o seu orientador, você tem que ter um bom convívio ali, igual eu falei, você não precisa ser o melhor amigo do seu orientador, e ele nem vai ser o seu melhor amigo, mas você tem que ter um bom convívio. Então usar ali de um pouquinho de inteligência emocional, levar as coisas da melhor forma possível. Bom, gente, então, bons estudos, bom trabalho, boas pesquisas, e a gente se vê aí. Até mais. Tchau, tchau. Grande abraço.